Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Jesus abençoe a vida de vocês nesta noite. Amém. Glórias a Deus. Jesus é bom, Jesus é maravilhoso. Nesta hora eu entro na tua presença, Senhor, para que o Senhor possa nos abençoar nesta noite, nesta live, através da tua palavra, Senhor, que o Senhor possa falar conosco, que nesta noite o Senhor venha derramar sobre nós a tua presença, o teu Espírito Santo. Pai amado, Pai querido, nesta hora eu entrego, Pai, nas tuas mãos cada vida que aqui está presente. Que nesta noite o Senhor possa dar graça, derramar o teu poder, a tua presença. Que nesta noite, meu Pai, cada filho, cada filha vem sentir o teu tocar. Que nesta noite, meu Pai, cada filho, cada filha, Pai, venha falar contigo e ter resposta, meu Pai, através das orações. Que a palavra nesta noite, Senhor, venha edificar, abençoar a vida de cada um. Que através desta palavra hoje, meu Pai, o Senhor possa, Pai, falar ao coração de cada filho. Que o Senhor venha tocar nesta noite, Senhor, com tua presença, com teu Espírito Santo, Pai. Faz morada aqui em nós, Pai. Faz presente aqui, meu Pai, nesta hora, nesta noite, nos dando graça, Senhor, por tudo, meu Pai. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é grande. Toda honra e toda glória, Deus, é para ti nesta noite. Amém, meus irmãos? Estou com a palavra aberta aqui, né? A Bíblia aberta em Lucas 15, aonde tem a parábola do filho pródigo, né? Tinha um certo homem que tinha 2 filhos, né? E um deles resolveu pedir a sua herança ao pai. Resolveu pedir a sua parte que tinha de direito e arrumar suas coisas e ir embora. E ali ele simplesmente pegou tudo que era dele, o pai repartiu, deu e ele foi embora. Largou o pai, né? E foi viver uma vida fora da casa do pai, né? E nesta saída que ele teve, com tudo que o pai deu a ele de direito, uns dias depois ele perdeu tudo. E ele viu que a vida lá fora era totalmente diferente com a vida que ele tinha com o pai. Ele tinha casa, ele tinha roupa, ele tinha comida, não faltava nada para ele, ele tinha tudo que ele precisava. E ainda assim, ele resolveu pedir ao pai o que era dele por direito, o que era dele por herança. O pai em nenhum momento questionou, nenhum momento negou. Arrumou tudo que era dele e deu. E quando ele saiu, ele veio reconhecer, ele veio ver o quanta besteira ele fez, de ter abandonado tudo que ele tinha, de ter abandonado a vida que ele tinha com o pai. Ali ele tinha casa, ele tinha família, ele tinha tudo que ele precisava. Quando ele saiu daquela casa, ele viu a realidade da vida. Ele viu que lá fora ele era totalmente diferente da vida que ele vivia na casa dele, com o pai dele. Então, o que a palavra diz para nós, né, servo de Deus, que Deus é o nosso Pai, a gente tem uma vida com Deus, Deus cuida de nós, temos tudo da parte do Senhor. A partir do momento que a gente busca Deus, vive uma vida com Deus, Deus nunca vai nos deixar só. Com Jesus, meus irmãos, a gente tem tudo. A gente tem o cuidado de Deus, tem a proteção dele, tem o zelo dele. Deus, ele cuida de nós, Deus cura, Deus abençoa. Temos o cuidado do Pai. Deus é um Pai zeloso para cada um de nós. A partir do momento, meus irmãos, que a gente obedece a palavra de Deus, Deus não deixa nos faltar nada. Ainda assim que passamos por luta, por situações, mas Deus está ali, sempre no controle das nossas vidas. Ele sempre vai nos livrar de algo que possa acontecer com a gente lá fora. Mas muitos não estão satisfeitos, têm uma vida com Deus. A gente é filho, nós deixamos de ser criatura para ser filho. A partir do momento que a gente é filho de Deus, somos herdeiros do Senhor, somos filhos da promessa, somos filhos de Deus. Então, por que a gente vai querer sair da presença de Deus, né? Para que a gente vai querer buscar experiência fora da presença de Deus, sabendo que tudo que a gente precisa, tudo que a gente quer, a gente tem quando está com Deus.
Quando a gente sai da presença de Deus, sai da casa do nosso Pai, vamos viver uma vida lá fora, vamos viver situações que a gente nunca viveu. A gente vai estar à deriva, né? As coisas que não prestam, experimentando coisas que não prestam, vivendo uma vida de lixo, uma vida derrotada, uma vida de derrotado. O Senhor nos ensina, né, o tempo todo, como andar na presença dEle, como ter uma vida com Ele, e ainda assim as pessoas têm uma vida com Deus, têm uma experiência com Deus, e depois simplesmente abandona o Senhor e vai viver a sua vida do jeito que quer. Mas quando chega que vai viver a sua vida como quer, é totalmente diferente daquela vida que vivia com Deus. Vive uma vida com Deus, tem tudo e ainda reclama. Acha que tá ruim, mas quando sai da presença de Deus é que vai ver realmente que a vida sem Deus não é nada, que a vida sem Deus não presta. A vida sem Deus, o inimigo tá envergonhando o tempo todo, derrotando, tudo que faz dar errado. É uma vida de derrota, é uma vida de tristeza, é uma vida de dor, né? Uma vida de humilhação. Assim é a vida daqueles que saem da casa de seu pai, que larga de estar na sua casa com o pai, com proteção do pai, comendo, bebendo, vivendo do bom e do melhor, e ainda assim não estão satisfeitos. Muitos largam a vida com Deus, a vida de viver com Deus, para experimentar a vida lá fora, experimentar coisas que aparentemente para eles são bons, mas não é. É uma vida de enganação, uma vida de derrota, né? Uma vida e ele, quando ele sai, ele não tem força mais para voltar para os caminhos do Senhor, né? Vive aquela vida de enganação, o inimigo engana o tempo todo e não tem força para voltar para Deus novamente. Muitos não querem saber do Senhor, muitos não querem viver uma vida com Deus. Uns já viveram uma vida com Deus, experiências com Deus, e ainda assim largou este Deus para ir viver uma vida de miséria lá fora, uma vida de derrota. Aqui o filho, né? Este pai tinha 2 filhos, né? O filho tinha uma vida, era dono de tudo do pai, fazia parte de tudo ali, não faltava nada para ele. E ainda assim ele foi para o pai questionar, queria viver a vida dele, né? Achando que pegando tudo ali, que o pai entregando aquela herança, que ele ia viver uma vida boa. Mas a vida sem Deus nada dá, né? A vida sem Deus, por mais que você esteja com a mão cheia de dinheiro, se você não tiver Deus, você não tem nada. Ainda assim que você tem uma vida de luxo, ainda assim que você tem vestes novas, vive a vida do jeito que você quer, mas se você não tiver uma vida com Deus, não adianta nada. Não adianta você ter casa boa, não adianta você ter carro bom, não adianta você ter dinheiro. Se você não tem Deus, você não tem nada, sua vida não é nada, você não é nada. Então, aqueles que saíram da casa do pai, aqueles que pediu a sua herança, aqueles que não estavam satisfeitos na casa do pai, ainda assim, comendo do bom e do melhor, e ainda fazendo parte da herança. Se estiver fora da casa de Deus, volte enquanto é tempo. Não demore, a vida aí fora é pura enganação, é pura mentira. Você só vai viver uma vida de derrota, então volte para Jesus enquanto é tempo. Se você se afastou dos caminhos do Senhor, volte para este Deus. O Senhor está te esperando de braços abertos. O Senhor continua te amando, o Senhor continua te esperando na casa dele. Tudo que é dele é seu, tudo que ele tem é seu também. Então volte para o Senhor, volte para a casa do Pai, porque é lá que é o seu lugar. O Senhor está te esperando como filho e ele vai te receber novamente, com vestes limpas, com vestes novas, com banquete pronto para você. O que é que estava ali faltando que você saiu da casa do Pai? O Pai nunca te negou nada, o Pai sempre te deu tudo. Por que viver essas experiências fora da presença de Deus, se você sabe que tudo fora da presença de Deus é enganação, tudo fora da presença de Deus é mentira? Se você tem uma alegria, é uma alegria momentânea. Se você não tem Jesus, a alegria que você tem é uma alegria momentânea.
Se você não tem Jesus e você tem dinheiro, é um dinheiro que não vai te trazer felicidade, que não vai te trazer paz, porque tu não tem Jesus. Então, a partir de hoje, se você está fora dos caminhos do Senhor, volte para o Senhor, volte para Jesus. Ele está te esperando. Quantos, né, meus irmãos, tem uma vida com Deus? A gente serve a Deus, ainda assim que as coisas é difícil para a gente, ainda assim que a gente passa por algo difícil, mas a gente está ali, tem o cuidado de Deus. Deus está provendo de uma forma, provendo de outra. Deus está cuidando de uma forma, está cuidando de outra. Deus sempre está cuidando de nós. Deus sempre está zelando. Ele não vai deixar ninguém nos tocar, ninguém nos atingir, porque a gente tem a proteção de Deus. A gente está sobre as mãos do Senhor. E quando a gente larga Jesus para ir viver as coisas do mundo, obedecer às mentiras de Satanás, a gente só vai ser envergonhado, a gente só vai ter uma vida de derrota. Se você está na presença de Deus, Deus está cuidando de você, está provendo na tua vida, né? E você está achando ruim, lá fora é pior, a vida sem Deus é pior. Não tem uma vida sem Deus, não tem uma vida melhor. Você não vai ter uma vida melhor se você não estiver Jesus. Então a palavra aqui é para nós, é ensinamento para a gente. Porque somos filho do rei, somos herdeiro de Jesus. Somos filho da promessa. Tudo que o Senhor tem, Ele dá para nós, Ele divide com nós. Então por que a gente reclama? Por que a gente questiona se a gente tem uma vida com Deus? Jesus, Ele nos oferece uma vida eterna. Ele nos oferece paz. Ele nos oferece proteção. Ele nos oferece livramento. Uma vida com Deus, meus irmãos, é uma vida de cuidado. É um Pai que zela por cada um de nós todos os dias. E ainda assim tem gente que não quer saber de Jesus. Ainda tem gente que está na presença de Deus, já viveu experiências com Deus e sai dos caminhos do Senhor. Às vezes é por uma palavra que alguém falou, às vezes é por uma discussão, às vezes é por uma pregação errada. Mas conheça a verdade, porque a partir do momento que você conhecer a verdade de Deus, você não vai sair da presença de Deus. Você não vai largar a tua vida com Jesus para viver esse mundão lá fora, viver essas coisas do mundo, fazer a vontade do inimigo. Aqui a palavra, né, ela diz que um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço dele disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por ele a fazenda. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra e ali desperdiçou a sua fazenda, vendo absolutamente, havendo ele gastado tudo, né? Gastado tudo naquela terra, uma grande fome começou, padeceu, passou necessidade e chegou-se a um dos, né, criados daquela terra, o qual o mandou para seu campo. Imagine, meu irmão, que ele na casa do pai tinha tudo. O pai deu tudo ele que era de direito e ele saiu. Na casa do pai ele ficava ali, tinha acesso a tudo. E quando o dinheiro dele acabou, quando a fazenda dele acabou, aquilo que era de herança que o Senhor deu, para ele comer, para ele viver, ele teve que ir trabalhar, ele teve que dar duro ali. E ainda assim ele não tinha um alimento digno, ele desejava comer as comidas, a lavagem dos porcos. Aonde que na casa do pai ele comia comida parecida com comida de porco, ele tinha tudo do bom e do melhor, ele tinha banquete, ele tinha roupa limpa, vestes limpas, ele tinha tudo ali, era herança dele, tudo que o pai tinha era dele. E ele não se deu por satisfeito, saiu, pediu tudo ao pai, mas o pai deu. Sabe por que o pai deu? Porque o pai sabia que lá adiante ele ia quebrar a cara e ia voltar. Muitas vezes você está na presença de Deus, você está vivendo uma vida com Deus, e você sai para quebrar a cara, se arrepende e volta.
Que bom que você se arrependeu e voltou. Voltou enquanto é tempo. Porque você sabe que lá fora, sem Deus, você vai ser humilhado, vai ser pisoteado. E com Deus não, com Deus ninguém lhe pisa, ninguém lhe humilha. Com Deus, Deus está ali para te defender, para cuidar de você. Esse filho aqui, ele voltou. Voltou porque se arrependeu, perdeu tudo. Estava desejando comer comida de porcos e sabia que quando ele estava com o pai, ele tinha uma vida boa. Então ele preferiu voltar, se arrependeu e voltou para o pai novamente. E o pai recebeu ele, foi com banquete, foi com festas, com roupas limpas, calçados novos. Então assim é Jesus, esse pai é Jesus. Ele está esperando você voltar para ele te dar tudo novamente. Foi você que quis pedir a tua herança e sair. Deus não mandou você sair da presença dele. Deus, ele continua o mesmo. Ele está de braços abertos esperando você voltar para ele novamente, para ele te dar tudo aquilo que você tem direito como filho. Você é herdeiro de Jesus, você é herdeiro do trono. Volte para a casa do Pai. Volte a ter acesso a tudo que você tem por direito como filho, como servo de Deus. Não fique aí fora comendo comida de porco, sendo humilhado por Satanás, sendo acorrentado pelas mentiras do diabo. Se renda ao Senhor novamente quando é tempo. Volte, porque Ele está te esperando. O Senhor nunca te deixou de te amar. O Senhor sempre te amou, Ele sempre cuidou de você. Então volte. Aqui este filho precisou quebrar a cara para se arrepender, para voltar para a casa do pai, pedir ao pai para voltar de novo. O pai, como um bom pai que é, aceitou o filho de volta. Ele recebeu novamente o filho, dando tudo que ele tinha de direito de novo. Assim somos nós quando voltamos para a presença de Deus. Muitos saem, não tem força para voltar. Muitos saem, não quer voltar. Muitos saem e é enganado aí pelas mentiras do diabo. Mas muitos se arrependem porque vê que a vida sem Deus não é nada. A vida sem Deus eles não podem nada. Então com Deus a gente tem, pode todas as coisas, meus irmãos. Então não deixe esse Deus por nada. Ainda assim que as pessoas te falam mentira, ainda assim que as pessoas te apresentam coisas aparentemente boas, vem com proposta boa, vem com coisas boas para você, mas é só diante dos teus olhos, ali a enganação pura do inimigo. Continue com tua vida com Deus, continue vivendo a sua vida com Jesus, porque Jesus te oferece sim salvação, Ele te oferece sim vida eterna. Então não queira sair da presença de Deus para viver experiências aí fora, neste mundo cheio de tentações, cheio de oportunidades mentirosas, né? A vida com Jesus é verdade, tudo de Deus é verdadeiro, Deus não engana ninguém, a verdade de Deus está aí para todos nós. Esse daqui, ele pelo menos ele se arrependeu e voltou, e muitos que não voltam, e muitos que acabam na sarjeta, né? Acaba morrendo por não querer saber mais de Deus. A vida está destruída porque não querem voltar mais para Jesus. E acha que a vida que está sem Deus, acha que está boa, mas não está. Então se você saiu da presença de Deus, se você está afastado dos caminhos do Senhor, volte hoje para Jesus. Esse é o caminho da verdade. E se você também ainda não se converteu, entrega a tua vida para Jesus, que tudo que tu vive aí, sem Jesus, é mentira, é ilusão. A vida verdadeira é com Deus, a vida verdadeira é com Cristo. Essa sim é uma verdadeira vida, né? Com Jesus, que a vida com Jesus é uma vida de verdade. A alegria quando vier para você é uma alegria verdadeira, né? A paz que excede na tua vida sobre Cristo é uma paz verdadeira, mas sem Cristo tudo isso é mentira, tudo isso é passageiro. Não adianta você tentar, você vai tentar de todas as formas, mas você não vai encontrar se não for na presença de Deus. Então tudo que você buscar e precisar, Deus tem para te dar.
Deus tem para te oferecer. Basta você querer. Então, dê este passo hoje, avance hoje, chega hoje diante de Deus, entrega a tua vida a Ele, entrega teus caminhos a Ele, aceita Jesus como teu único Salvador, entrega a sua vida para Deus hoje, para Cristo. Esta é uma verdadeira vida com Jesus, a vida de salvação. Então, não seja igual a este filho aqui, que só porque tinha uma vida boa com o pai estava achando ruim, pediu tudo ao pai e foi embora, mas logo aquela herança acabou e ele ficou ali, ó, a Deus dará. Assim é a vida daqueles que não querem Jesus, aquele que deixa Jesus para viver do jeito que quer, vai quebrar a cara o tempo todo, vai ser só dor, vai ser só derrota. A vida daqueles que não tem Deus, que não busca Deus, é assim que procede, né? Glória a Deus pela palavra, né? O Senhor nos mostra, nos ensina, a gente vê, meus irmãos, a vida daquelas pessoas que não servem a Deus, né? Você vê que as pessoas, elas vivem uma vida derrotada, uma vida de miséria, uma vida de dor, aqueles que não servem a Deus, né? Quando a gente serve a Deus, que a gente passa por alguns processos, que a gente passa por algumas lutas, é por permissão de Deus, mas é porque tudo ali é pelo um propósito. A gente sabe que a gente vai ter vitória, a gente sabe que muitas vezes Deus nos prova, Deus bota a gente em prova, muitas vezes ali é Deus nos testando, mas Deus, Ele está cuidando de nós, Ele está vendo ali cada luta, cada peleja que a gente está passando, e a gente tem aonde recorrer. Quando vem a dor, a gente grita por Jesus e Ele nos socorre, Ele nos acode. E aqueles que não servem a Deus? Chama hoje, amanhã a dor continua. Chama depois, a dor continua. Não serve a Deus, não obedece ao Senhor, né? Então Deus, Ele tem esse cuidado com os filhos. Deus cuida dos filhos, né? A palavra de Deus diz que Deus veio por os bons e os maus. Mas aqueles que obedecem, aqueles que estão firmados com Ele, Ele não deixa perecer, Ele não deixa cair. Então, sirva a Deus, entrega a tua vida hoje ao Senhor Jesus. Volte para a casa do teu Pai, porque lá é a tua morada, lá é a tua casa. Ele vai te dar tudo do bom e do melhor. Ele não vai te deixar comer comida de porcos. Ele vai estar te esperando de braços abertos, esperando a tua volta, né? Este filho foi bom porque ele foi, se arrependeu e voltou. Muitos não querem voltar, muitos não se arrependem, não tem força. Então, se você tem um irmão, uma irmã que saiu dos caminhos do Senhor, que está passando por essa situação, ajude ele em oração. Busque por ele, ore por ele, ajude ele no que ele precisar. Se Deus já te deu a direção para fazer algo, faça. Em busca da libertação deles, do seu parente, do seu irmão, da sua irmã. Busque por ele, continue orando, continue buscando pela libertação, pela cura do teu irmão, do teu familiar. Muitas vezes Deus já falou, Deus já deu a direção, e muitas vezes você não botou em prática, e Deus só está esperando a tua atitude, o teu agir, para que Ele venha trabalhar na vida daqueles. A gente sabe, meu irmão, que quando tem uma pessoa que passa por um problema, uma pessoa desviada do Senhor, né? Ela muitas vezes ela não tem força para voltar para os caminhos do Senhor. Ainda assim que tem que ser, a vontade tem que vir dela, né? Mas a gente como servo, como irmão, como irmã, a gente temos que ajudar uns aos outros em oração, perseverando ali pelaquela alma, pelaquela vida, porque a gente sabe que para sair da presença de Deus é rapidinho, mas para voltar, às vezes a pessoa ela não tem força, nem para orar, nem para buscar, e precisa dos servos do Senhor aqui na terra, para que oramos por cada um dessas pessoas que precisam da nossa ajuda. Então vamos continuar orando pelas pessoas que estão afastadas do Senhor, que estão fracas na fé, né? Que estão vivendo uma vida de derrota, que estão vivendo uma vida de mentira, de ilusão, Satanás enganando o tempo todo, contando mentira, impedindo que ele volte para os caminhos do Senhor. Então vamos orar, vamos repreender este mal na vida dos nossos familiares.
Amém, meus irmãos. Glória a Deus. A palavra nesta noite falou ao teu coração. Seja um filho obediente. Seja o filho que não vá questionar seu pai. Não vá pedir sua herança para sair da casa dele. Permaneça na casa do teu pai. Tudo que ele tem é seu. Não precisa você pedir para sair. Não precisa você estar com tua herança na mão e largar a casa do teu pai. Continue vivendo a vida com Deus, né? Ele provendo na sua vida, ele cuidando de você, mas permaneça nos caminhos do Senhor, permaneça nos caminhos de Deus. Continue fazendo a vontade de Deus, agradando a Ele. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. A palavra nesta noite falou ao teu coração. Glórias a Deus. Que o Senhor continue falando ao teu coração. Jesus abençoe.